Boa noite, meu querido irmão, minha irmã. Você que está de perto, a graça do Senhor seja sobre você. Você que está de longe nos acompanhando, a bondade do Senhor enche o seu coração e as bênçãos do Deus eterno inunde a sua alma. Vamos abrir a poderosa palavra de Deus, conforme registrado pelo profeta Isaías no capítulo 11, versos de 1 a 10. Isaías, capítulo 11, versos de 1 a 10. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. Vamos juntos? Senhor, abre os nossos olhos. Abre, ó Deus, o nosso entendimento. Soberano, eterno e poderoso Deus, abre a nossa mente para entendermos a Tua palavra, para praticarmos aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Dá-nos a graça, Senhor, de vermos as letras e compreendermos aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. No nome de Jesus, nós te pedimos, esclarece o nosso entendimento enquanto lemos, enquanto meditamos, dá-nos luz. Em o nome poderoso de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Vamos juntos? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de poder, espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá com a vara da sua boca, com seu matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O leão e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com a ursa, e os seus filhotes deleitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da áspide, e as crianças colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Meu irmão, minha irmã, o texto retrata um momento histórico difícil que vivia Israel. A casa de Israel tinha pecado. Os filhos de Israel tinham transgredido a lei do Senhor. Muitos dos filhos de Israel foram levados para o cativeiro. Muitos estavam dispersos por ali mesmo porque fugiram do exército babilônio. Os que ficaram em Israel ficaram muito pobres, na verdade miseráveis, passando fome, necessidades mais simples da vida eram caríssimas, porque a terra não produzia o que se plantava, e o que se colhia não era suficiente para comer ou para beber. Tudo que se fazia como suor do rosto não dava para comprar comida suficiente.
porque a comida era extremamente cara devido à sua escassez. O rei de Israel tinha sido levado em cativeiro. Os filhos de Israel padeciam agruras das coisas mais necessárias diariamente. E é neste momento aflitivo retratado pelo profeta Isaías que ele diz: os filhos de Israel já não têm mais aqui. Os filhos da casa de Jessé já não governam mais Jerusalém. O templo de Jerusalém está destruído. Não há mais cultos de ações de graças. Não há mais regozijo na casa do Senhor. É neste meio que o profeta é chamado por Deus para dizer aos filhos de Israel que do tronco de Jessé sairá um rebento. Do tronco de Jessé vai surgir algo novo. Só lembrar, Jessé é o pai do rei Davi. Da casa de Jessé vai surgir, vai brotar um novo broto. Esse broto será completamente diferente da casa de Davi. Porque enquanto Davi não pôde construir o templo, porque era um homem com mãos cheias de sangue, segundo disse o Senhor, Salomão o construiu com toda habilidade e sabedoria, mas Salomão não manteve integridade diante do Senhor como Davi. E os filhos de Salomão que governaram Israel não foram íntegros perante o Senhor. Ao contrário, todos se afastaram. Por isso os profetas avisaram que o tronco de Jessé seria cortado, queimado, e só brotaria um rebento anos depois. Agora, o profeta Isaías toma esta liberdade de exortar os crentes que ainda restam, espalhados pelo mundo afora, para trazer uma perspectiva nova de um renovo da luz que vai brilhar. Está tudo muito difícil, está tudo muito escuro. Comprar é quase impossível. Vender é quase... Se comprar é difícil, porque tudo é muito caro. Vender é muito difícil, porque ninguém tem dinheiro para comprar. É neste momento tão aflitivo que o profeta convida os crentes, os fiéis ao Senhor, a pensarem que o renovo da luz está prestes a surgir. Vem o renovo da luz. E é sobre este tema que eu quero guardar algumas poucas lições com você, bem de perto. Os versículos 1 e versículo 2 narram que, após a queda da dinastia de Davi, Deus, o Deus eterno, enviará um rebento, também nesse texto chamado de Messias, também chamado de a luz das nações. 3 títulos dados neste capítulo 11 para o rebento da casa de Davi. É a restauração do reino, é o ressurgimento da luz para as nações e alegria para o povo de Israel. Então, os versículos 1 e 2 suscitam esta expectativa e diz que sobre este herdeiro da casa de Jessé vai repousar o Espírito do Senhor, com 4 características que vão ser retratadas lá no livro do Apocalipse. Os 4 espíritos que repousam sobre o Messias. O espírito que tem os dons de sabedoria, de conselho, de fortaleza e de ciência. É assim que vai surgir o rebento de Israel. Essa é a perspectiva do renovo da luz proclamado por Isaías.
Os versículos 3 a 5 falam deste Messias como um grande juiz de toda a terra. Fala de que ele vai julgar a causa dos necessitados, dos pobres, dos aflitos. Ele vai cuidar da gente que agora não tem esperança, da gente que agora não tem possibilidade, da gente que é esgotada nos seus poucos recursos pelos juízes da terra, pelos governantes que ainda restam ali na circunvizinhança. Mas este rei virá e julgará com justiça, com entendimento, dando conselhos sábios, fortalecendo os crentes. Que tudo quanto ele fizer será como um ato de justiça do próprio Deus, nosso Senhor. Os versículos 6 a 9 dizem que neste período haverá uma paz sobre a terra, que a paz será abundante, que esta paz será tão completa que os animais viverão juntos, que quem vai dar pastos ao cordeiro e ao lobo, ao leão e à ursa, será uma criança. Isso nos faz reportar ao Éden, ao mundo lá como foi criado por Deus e dado nas mãos de Adão para cuidar e para dirigir toda a obra que Deus tinha feito como cooperadores de Deus. Nenhum bicho peçonhento fazia mal ao homem, nenhum bicho fazia mal a outro bicho, nenhuma obra da criação atacava outra obra da criação. Se um momento é aflitivo, a expectativa do renovo da luz vai trazer sobre a terra paz, justiça e equidade. Os versículos 6 a 10 vão nos advertir sobre isso, de uma maneira trazendo-nos a um significado teológico tão importante, sobre a vida deste rei soberano que inaugurará a paz e a justiça com equidade, lembrando que todas as nações da terra buscarão o renovo de Israel, vão estender-se para buscar o reino de Israel, e de todos os povos da terra buscarão a presença do Senhor, do representante do Senhor que está em Sião, e que a paz reinará sobre a terra, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, que expectativa! No momento de dor, você ouvir falar que vem o tempo de cura. No momento de falta de todos os recursos, virá um tempo de bonança. Num tempo de perseguição, você ouvir que virá o tempo de paz. De uma justiça que não se encontra, mas que ela será possível a todo que esperar confiantemente no Senhor. Do tronco seco de Jessé brota a esperança. Pode ser que você esteja vivendo um momento assim. Seu dinheiro não dá para pagar as suas contas, e surge doença na família. Pode ser que você esteja vivendo um momento de falta de confiança, que você esteja vivendo um momento de dor, que você esteja passando por um momento em que não há credibilidade dentro de casa, que marido e mulher não se entendem, que filhos e pais não se entendem. É neste meio que o Senhor fala que vai haver um tempo em que Ele está movimentando para produzir paz, e Ele vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua casa. Em primeiro lugar, Deus vai trazer esperança. Da casa de Jessé vai brotar esperança. Não importa o que você esteja vivendo,
Aquele tronco seco, queimado, jogado fora, vai florescer. Toda a casa real estava completamente arruinada por causa dos pecados dos líderes de Israel, por causa do pecado do rei, dos sacerdotes, com os quais fizeram pecar todo o povo. Mas a esperança vem na pessoa de um filho de Jessé. E este filho de Jessé, ele terá o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, para o guiar, para o instruir, para dirigir, a fim de que ele saiba governar, não como os reinos da terra, que desejam dominar, tomar para si, possuir outros reinos, cobrar novos impostos, aumentar a sua propriedade e o seu ganho, mas este reino que virá será um reino de justiça e de equidade. Por isso é que todos os profetas advertem, e aqui a gente entende perfeitamente, que crente não é nem de direita nem de esquerda. Crente não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Crente mantém o rumo, olhando segundo o autor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É só ele, é só aquele, o Messias de Deus, o filho de Jessé, o tronco de Davi. Ele é a nossa esperança. Se na perspectiva do profeta Isaías ele está olhando para a frente deste reino que virá, Mateus e Lucas nos advertem a olhar para trás e ver que a nossa esperança já nasceu, porque todos eles apontam, e todo o Novo Testamento em sequência vai anunciar que o rebento da casa de Jessé já veio a nós, a nossa esperança. A descendência de Jacó, sobre a qual repousará o Espírito do Senhor. Ele terá sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Ele julgará o povo com justiça e defenderá o direito com equidade. A realidade sonhada em tempos difíceis, que parece inusitada. Lobos, cordeiros, leopardos, cabritos, leões, bezerros, andando junto, pastando junto. Isso parece impossível aos nossos olhos. Hoje, parece impossível. Mas a coisa fica mais estreita quando ele diz que uma criança é quem vai guiar todos estes animais juntos para o pasto. E criança aqui não é símbolo de alguém que é pequenino, mas alguém que é puro. Alguém que tem todos os conceitos e habilidades. E para comparar com uma criança que é capaz de amar e perdoar, de brigar e olhar de repente, convidar de novo para brincar outra vez, que é capaz de olhar para o coleguinha que quebrou o seu brinquedo, brigar com ele, mas em seguida dar o braço e sair para brincar de novo, outra brincadeira. Uma criança sem maldade, sem dolo, mas que promove paz entre todas as pessoas. Dessa árvore derrubada surge o broto que possibilita um novo começo, que possibilita e que traz à realidade um povo que vai ter expectativas gloriosas, um povo que vai experimentar coisas grandiosas. Este líder vem da casa de Jessé, diferente de Davi, diferente dos descendentes de Davi, pois estabelecerá um governo de justiça e trará paz e harmonia a toda a obra da criação, conforme o pastor pregou domingo passado de manhã, em Isaías 9, de 1 a 7.
nos advertindo a olhar para as perspectivas do filho de Jessé. O verbo descansar ou repousar, como foi traduzido aqui na nossa versão, traz a ideia de que o Espírito do Senhor não vai visitar esse filho de Jessé como os profetas do Antigo Testamento, como a experiência do próprio profeta Isaías, que o Espírito do Senhor vinha sobre os profetas e eles profetizavam alguma coisa e depois o Espírito do Senhor ia embora. Mas aqui o profeta Isaías está dizendo que o Espírito do Deus eterno vai repousar, vai descansar, vai morar dentro do filho de Jessé, que vai governar a terra. Então, tudo quanto ele fizer será ato de justiça, de bondade, de equidade e de promoção da paz, da promoção da esperança. Sabedoria e entendimento são qualificações fundamentais para quem governa. Sabedoria é a habilidade administrativa para governar com retidão, capacidade para discernir as coisas, as circunstâncias e os relacionamentos. Para isso é preciso sabedoria. O espírito de sabedoria sobre Jesus fez ele dizer a Marta: Marta, Marta, andas preocupada por muitas coisas. Mas é o mesmo espírito de sabedoria que disse aos fariseus quando ele entrou na casa do publicano: hoje veio salvação nessa casa. Ele não conhece só o que ele vê, ele não conhece só o que está diante e patente aos seus olhos, ou o que ele pode tocar, mas ele conhece o íntimo do coração para dirigir a nossa vida e governar os nossos feitos. A capacidade de tomar decisões corretas e executá-la. A capacidade de instruir os filhos de Israel a dizer para eles: não sejam hipócritas como os fariseus, porque eles parecem bonzinhos. Povo da esquerda e povo da direita, em determinadas situações, parecem bonzinhos, mas por dentro são sepulcros. Sabe o que tem dentro de um sepulcro? Já pensou no que tem dentro de um sepulcro? Tem carne podre, tem ossos sequíssimos. Por fora são de mármore, são pintados dessa ou daquela cor. São casulos repletos de estruturas lindíssimas, mas por dentro tem a mesma coisa daquele que foi colocado na gaveta ou que foi colocado no chão. Mas o Espírito do Senhor que está sobre o descendente de Jessé tem conhecimento para não se deixar conduzir por aquilo que ouviu, por aquilo que viu, mas ele tem espírito de conhecimento, porque ele é o Deus eterno, é o Deus conosco. Ele sabe das palavras antes que elas venham ao meu entendimento. Como lemos hoje na abertura do culto, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem falou com ele, quem ensinou a ele, quem dirigiu os seus passos, quem contou para ele? Porque todas as coisas foram feitas por ele. Ele sabe de você. Ele sabe que você não esconde nada. Você pensa que esconde dele. Você pode esconder da sua mãe, do seu pai, do seu amigo. Pode esconder do seu marido, da sua mulher. Você pode esconder por algum tempo. Billy Graham dizia que os homens se enganam. Eles pensam que escondem dos outras coisas. E é verdade, dizia ele. Você pode esconder dos seus parentes algumas coisas por longo tempo. Mas um dia, nada fica esquecido. Um dia vai se revelar. Mas de Deus
você não esconde nem o que você acabou de pensar, porque Ele que sonda os corações sabe tudo. Conhecimento e temor do Senhor são aspectos que descrevem a piedade dos homens justos. O temor do Senhor, no sentido bíblico, não é medo, mas uma atitude de respeito profundo, e inclui adoração, amor, serviço, obediência aos mandamentos do Deus eterno. Por isso é que você, quando lê o Evangelho, você não vê Jesus retrucando nenhum dos mandamentos. Você não vê Jesus dizendo, foi escrito, mas eu digo para não fazer. Ao contrário, é Ele mesmo quem reporta, exortando as pessoas. O meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas, quando ele escapava da multidão, onde é que estava ele? Buscando o Senhor e orando na comunhão com o Pai. O espírito de conhecimento, o espírito de temor do Senhor está sobre ele. O rebento de Jessé recebe esta providência divina e faz florescer a luz em meio aonde há desgaste e aflição. As consequências dos atributos do Messias aparecem logo em seguida. E aqui é indispensável trazer o renovo da luz traz esperança. O renovo da luz produz frutos dignos da glória de Deus, da glória da luz. E aí ele vai retratar estes animais e o cuidado dos animais, todos aqui dos versos 3 até o verso 6, para nos exortar. Ele está tentando falar de leão, de leopardo, de urso, de boi, de cabrito? Não, senhores, ele está comparando os filhos de Israel com esse tipo de gente. Os ricos pensam que são leões, que são leopardos. Os soldados pensam que são boi, que vão lá e metem a testa e arrastam e matam e fazem, acontecem. E o povo é o cabrito, as ovelhas. E a criança é a gente humilde, frágil. É nesta questão que ele nos lembra que o rebento de Jessé virá para produzir em nós exercícios de bondade, justiça e equidade. O rebento da luz traz esperança, mas ele exige do povo que foi redimido de esperança, atitudes que glorifiquem ao Pai da luz. Atitudes que nos levem à expectativa de produção de algo novo, de uma sociedade nova, de relacionamentos restaurados, de saúde redimida aos pés do altar que é o trono de Jessé. Pobres, empobrecidos, deprimidos, fracos, tidos como ovelhas ou como cabritos no texto, como criancinhas, mas todos tratados com justiça e equidade pelo renovo da luz. Eu e você, quem somos? Quem sou eu? Quem é você? Nessa perspectiva dos versículos 4 a 6. Você é o lobo? Você é o leão? Você é o leopardo? Você se porta como boi? Você se sente como ovelha que vai para o matadouro? Como uma criança que não tem esperança, que não tem expectativa, que está sob domínio de outro mais forte, que vive com medo do lobo, do leão, do leopardo.
Deus tem uma expectativa nova para você. Mas se você se dobra diante deste Deus, Deus quer de você uma nova atitude, novas disposições para olhar, para ser tratado por Ele com justiça e depois tratar os outros com a mesma justiça. A base da paz que Ele vem trazer, da harmonia que esse rebento de Jessé promove, será reconhecida plenamente e adequada pelo mover de Deus, absolutamente universal, e se reflete sobre todos os homens, sobre todas as mulheres, de todos os tempos, inclusive agora, sobre a minha e sobre a sua vida. O Deus eterno, poderoso, nosso Deus. Aqui somos chamados como renovo da luz, porque do tronco de Jessé brota a esperança, porque do tronco de Jessé surge justiça e equidade, surge a exigência de um povo que age com justiça e com equidade. Surge a exigência de um povo que toma por atitude viver a plenitude. E isto traz consequência. É impressionante olhar para o texto e chegar no versículo 10. Porque no versículos de 1 a 3, vem falando dos atributos do rebento de Jessé. Nos versículos de 4 até 9, vem falando do que vai acontecer naqueles que forem redimidos pelo rebento de Jessé. No versículo 10, ele diz qual é a consequência disso. Todos os povos da terra virão a Sião e aclamarão. Bota para mim de volta o 10 aí. Naquele dia, vamos juntos? As nações da terra buscarão a raiz de Jessé, e será uma bandeira para todos os povos, e o lugar de descanso será glorioso. Aí no 9 que fala das águas, né? Isso. É isso? A justiça e a equidade reinarão sobre os filhos de Jessé e todos os povos da terra. É na versão da Ara que diz que todos os povos da terra buscarão a casa de Sião para encontrar descanso. Eu e você caminhamos para Sião. Não somos judeus, não nascemos judeus, mas fomos comprados pelo rebento da casa de Jessé, Jesus Cristo. A paz reinará, diz o profeta Isaías, em todos os âmbitos da vida. A paz de Deus, dada ao homem no Éden, reinará sobre toda a obra da criação e não apenas sobre os homens. Lucas fala que essa profecia se cumpriu no nascimento de Jesus. E é verdade. Ele é o rebento da casa de Jessé. Mas hoje há uma grande distância entre a celebração de Natal de Belém e o Natal das nossas casas. Há uma grande distância do Natal de Belém e o Natal do comércio. De que lado você vai ficar neste Natal? Come, bebe, joga fora, estraga um monte de comida, compra brinquedo que nem vai usar, compra roupa que nem sabe se vai servir, nem sabe se vai usar um dia. Foge disso, irmão. Seja bondoso como o rebento da casa de Jessé. Ele deu o melhor de todos os presentes. Natal é dar. Deus deu seu filho. Seu filho deu a vida por mim e por você.
e deu-nos este mesmo Espírito que ele recebeu. E agora o Espírito que nos é dado, que mora dentro de nós, nos convoca a sermos irmãos que dão ao outro o mesmo direito de justiça, de equidade, de bondade, de esperança, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Por toda a cidade encontramos símbolos do Natal. Mas estes símbolos que vemos falam do Natal. Luzes piscando, árvores floridas, cheias de enfeites verdes, amarelos e vermelhos, falam do Natal? Falam do Natal da nossa época, de festas brilhantes, e não dá pecado nenhum nisso, gente. Pecado é se esquecemos do rebento de Jessé, aí é pecado. O nosso pastor era criança ainda quando ele cantou na igreja. A festa mais sem graça não é aquela que não tem presente. A festa mais sem graça é aquela que o aniversariante não está presente. O rebento de Jessé é o nosso Natal. A esperança de um novo tempo, anunciada pelo profeta, se cumpriu no nascimento de Jesus. No primeiro Natal, Deus deu seu único filho ao mundo. O Salvador nasceu humilde, pequenino, não ficou sempre deitado na manjedoura. Discutiu com os doutores sobre a lei aos 12 anos. Fez sua profissão de fé e discutiu com os doutores sobre a lei. Ele se tornou uma pessoa como eu e você e nos convocou dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos aplicar isso na nossa vida hoje e sempre. Fiz aqui uma puxada como poesia para você. O renovo da luz. Um ramo do tronco de Jessé surgirá. Das suas raízes um renovo brotará. O Espírito do Senhor sobre ele repousará, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de temor e entendimento. Um ramo do tronco de Jessé surgirá, e ele, no temor do Senhor, se inspirará. Pela aparência, não julgará, nem com base no que ouviu, decidirá. Com retidão, os necessitados julgará. Com justiça santas decisões tomará. Suas palavras, como cajado, a terra ferirá. Com o sopro de sua boca, aos ímpios matará. A retidão será a faixa do seu peito, a fidelidade o cinturão no seu leito. O lobo, cordeiro, com o leopardo se deitará, e uma pequenina criança os conduzirá. A vaca e o urso com seus filhotes se deitarão. O leão comerá palha como boi e alegres viverão. Nem a áspide ou a víbora nenhum mal fará, pois a terra do conhecimento do Senhor se encherá. Naquele dia, as nações a raiz de Jessé buscarão, mas como uma bandeira para todos os povos, Sião será, e seu lugar de descanso glorioso sobre as hostes do Messias, benditos fluirão. Que a sua vida seja uma vida gloriosa na presença do rebento de Jessé, o renovo da luz. A nossa esperança, o nosso reino de justiça
e a nossa vida de paz. Que assim te abençoe o Rei da Luz, o bom Deus que nos enviou o renovo da luz, Jesus.